Bandeirantes Esporte Clube estreia no próximo mês, Campeonato Paulista da Série A3, expectativa muito grande. Nós tivemos o acesso recentemente, uma A3 nesse ano com muitas dificuldades por conta da pandemia, de chegar nessa fase, mas agora nós temos uma situação totalmente diferente, 2022 com certeza a gente vai ter grandes novidades, uma delas está aqui ao nosso lado, que é o novo treinador do Bandeirante, Paulinho McLaren, ele que estará assumindo o nosso tricolor. Paulinho, muito obrigado por estar aqui conosco. Bom, um abraço a todos, especial na torcida, obrigado pelo convite, Wesley. Vai ser realmente uma Série A3 muito difícil, a volta do público ao estádio, as equipes da Série A3, a grande maioria se reforçando bem, né? Com os jogadores da divisão, que é muito importante, você jogar uma divisão que você tem um elenco que sabe jogar divisão, que sabe o comportamento, né, nos jogos. E também porque ano que vem nós tivemos uma mudança no regulamento, né? A forma de disputa mudou para melhor, eu acho. Então nós estamos tendo um cuidado muito grande. A gente espera, né, junto com a equipe, com a nossa torcida, a gente fazer uma grande campanha. Paulinho, você teve um vínculo muito grande com o Bandeirante na década de 80. O que te fez voltar quase 30 anos depois, agora como treinador, tentando ajudar o nosso tricolor na terceira divisão do Paulista? Bom, na verdade são 40 anos. Um pouco mais, eu fui bonzinho. Você foi bonzinho. Então, quando eu comecei minha carreira aqui, né, nós viemos aqui, meu pai veio para trabalhar na usina de Avanhandava, e a gente já tinha esse perfil nômade, né, de mudar bastante. E aí o Bandeirante abriu as portas, pude fazer meus primeiros passos lá, a princípio nos juniores, depois em 83 já direto no time profissional, em 81 e 82 eu joguei nos juniores. Alguns jogos em 82 eu já tinha ficado no banco, aliás, meu primeiro gol foi em 82 com a camisa do time principal, né? E depois disso eu saí daqui, fui buscar uma oportunidade, fiz a história que eu fiz, consegui jogar em grandes clubes, em vários países, cheguei com convocação de seleção brasileira. E eu sempre tive no coração assim de um dia a gente poder retornar, né, oferecer para o Bandeirante algo diferente, como eu voltei agora com o Bizia aqui, nosso presidente. Falei para ele ficar muito à vontade, usar minha imagem, para que o Bandeirante possa usufruir desse momento, que é uma retribuição. E eu venho num momento especial, porque encontrei o Bandeirante de uma maneira totalmente diferente, um momento especial, o clube está passando por uma transformação. Se pensa em fazer futebol sustentável, que é o que hoje Novo Horizontino, Mirassol, Ferroviária faz, e é o único caminho também, não tem um outro, né, Wesley? Se você não fizer a base, se você não estruturar o clube, pensar em você ter a formação, ter um selo de formação, colocar os jogadores no mercado, fica bastante difícil a sobrevivência. Então vem para esse desafio também, mas acima de tudo, né, disputar uma divisão que eu já ganhei como treinador, mas que ela é muito difícil. E eu quero, nesse momento aqui, com a experiência que a gente tem, que eu tenho como ex-atleta, como treinador também, fazer um grande trabalho. E é desafiador, né, de você dirigir a equipe que você começou, ter a família na cidade, mas estou muito feliz nesse momento, muito motivado e, como eu te falei, a gente espera poder fazer uma grande campanha que nos possibilite chegar lá em cima. Agora, você comentou de duas equipes que realmente hoje são referências no interior, que é o Mirassol e o Novo Horizontino. Você acredita que se o Bandeirante fazer a lição de casa, o caminho correto, é possível a gente ver um Bandeirante Esporte Clube numa A1, num Campeonato Brasileiro de Série D, de Série C? É possível. Meus primeiros trabalhos, principalmente no Rio Claro, né, que eu fiquei 4 anos e meio, foi de transição de base, trabalho com 15, com 17, praticamente 4 anos, sub-20, subimos o time da Série A2 para a Série A1, mantivemos em cima, vários jogadores jogaram em cima e a ideia era de se tornar um clube empresa, né? Houve lá uma mudança por conta da gestão do clube, que era terceirizado. Então é uma experiência que eu já conheço, já fiz. E é possível, porque na verdade é um único caminho. O Bandeirante já tem aí, ano que vem, a lei de incentivo ao esporte, já tem um dinheiro de IR estadual. Pensa-se a partir do ano que vem ter a busca de um IR federal para que consiga desenvolver cada vez mais. E é um caminho, né? Se você olhar para o Novo Horizontino, um time que ficou 10 anos parado, hoje tem um superávit grande, além de que tem um grande patrimônio em atletas, que, se eu não me engano, na casa de mais de 40 jogadores, que estão espalhados em Série A e série B de brasileiro, até no exterior, né? E, inclusive, a venda de um desses meninos aí do Novo Horizontino deu a possibilidade de ter o CT que tem, a estrutura que tem, né? E acho que é um caminho, e o Bandeirante é um time centenário, tem tradição, tem camisa, e a gente espera poder usar toda essa história e fomentar isso, né? Mas eu acredito muito, eu sei que é a médio a longo prazo, mas tem que ter um caminho, acho que é desafiador esse momento, mas a gente está contente, espera que
a gente consiga colocar nesse trilho o Bandeirante e a gente, a longo prazo, termos um calendário, né, que é muito difícil você chegar num time que você joga 5 meses, fica parado 7, 8 meses, até tudo ser reestruturado. Então, a ideia é essa de nós termos aí, até de uma classificação para jogarmos a Copa Paulista no segundo semestre, buscar uma possibilidade de Série D ou um jogo de Copa do Brasil, né, que a Copa Paulista te dá isso no final. Então, tem que começar. Eu acho que é distante, você falando assim, mas é com trabalho, e estamos trabalhando bastante para isso. Quando você fala em classificação para a Copa Paulista, existe essa possibilidade em qual situação na A3? Os 8 primeiros, 6 primeiros? Os 8 primeiros já têm o convite, né? Na verdade, nem todos vão, e a gente deixa claro isso, que você estando ali entre os 8, você já é pré-requisito, e aí é a escolha do clube participar ou não. Mas eu acho que é um caminho, até para que você consiga não só a questão de você buscar lógico que a curto prazo é interessante porque você já começa a mudar o formato, a proposta do clube. A intenção nossa é que a gente consiga disputar a Copa, ter um espaço, fazer o clube trabalhar o ano inteiro e a partir daí isso virar uma rotina e de médio e longo prazo a gente conseguir colocar o Bandeirante numa situação de buscarmos aí um calendário nacional, né, que seria legal demais e aí sim, associado a isso, né, Wesley, você trazer aquilo que você faz em casa. Então, com certeza é um caminho e, como eu falei, você tem que ter a ousadia de pensar assim. E eu estou feliz aí porque pensa assim o nosso presidente, né? E esse desafio me motivou muito. É que antigamente se pensava que ter um calendário de um ano inteiro era mais prejuízo do que lucro, né? Eu vi muitos presidentes falavam assim, olha, vamos jogar só o Paulista e vamos ficar o segundo semestre quietinho, sem gastos, sem folha de pagamento, mas o futebol mudou, não pode ficar parado desse jeito. Não pode, até financeiramente, se você fizer uma logística, se você tem uma empresa, você vai investir no Bandeirante, eu arrumo um patrocínio de R$80 mil, você faz... de R$40 mil, por exemplo, você pega 5 parcelas de 8 mil para 5 meses. Se você diluir ela em 10, você tem um período maior comprando, um período maior você gasta aí, tem uma parcela de 4 mil, né? Eu acho que para investir, então, você possibilita, você traz o parceiro, traz o patrocinador mais tempo com você. O futebol, ele é um veículo de comunicação muito grande, então você tem uma foto aqui, hoje está saindo uma foto aqui, né? Hoje está saindo no mundo todo, né? Em todo lugar. Então, eu acho que é interessante ter isso, porque o clube não parando, eu acho que gera mais credibilidade, inclusive, para quem vem para fazer um aporte junto com a gente e na própria formação, né? Você busca os garotos aqui, forma os garotos e gera mais identidade, porque enquanto divisão de acesso, a possibilidade de jogar os meninos da casa era sempre menor. Mas a partir do momento que você tem uma divisão maior, que você pode colocar o seu produto numa melhor prateleira, colocando assim, acho que todo esse esforço ele vai valer a pena lá na frente. Quando você e a diretoria pensou nesse time que vai estrear em janeiro, qual que é o perfil para o torcedor que às vezes não acompanha tanto? Eu vi essa lista, alguns jogadores foram aproveitados da 13, até alguns que jogaram a B do acesso, mas quando vocês pensaram assim, olha, vamos contratar tantos jogadores, é um perfil de jogadores mais experientes, ou que tenha mais rodagem, ou que estiveram mais participando da Série 3, como que foi esse pensar até que todos fossem contratados? A ideia é de que tenha mais rodagem, né? E hoje os jogadores mais jovens, acho que a nossa média deu 24 anos e meio, jogadores com bastante experiência em divisões diferentes, estados diferentes, né? Que também entende, para você trazer hoje um time, montar um elenco, entende a intensidade do trabalho, não só a intensidade dos jogos, mas do treinamento do dia a dia. E dentro da estrutura que o Bandeirante se oferece, então ficamos um pouco mais confortáveis, porque todo mundo sabe da história do Bandeirante, essa atual, esse momento. E muitos tiveram interesse de vir. Então, assim, você tem que trazer um time voltado para a competição, né? Mas o futebol hoje, com essa intenção que se joga, essa proposta que se joga, tem que ter jogadores nesse perfil. Então, todas as divisões eu tenho trabalhado, né? Fiz, inclusive, esse ano, fiz até a Série A1 do Campeonato Paulista, lá no São Caetano. E eu tinha ido para um trabalho de transição, justamente para começar aí, deixamos lá um trabalho pronto na base. O São Caetano, inclusive, já vendeu 2 jogadores a partir do nosso trabalho lá, que veio desde final de abril. E é legal essa formação, né, de elenco, que foi bem pincelado para a gente poder ter um time competitivo. E estamos contentes com o que a gente viu aqui, principalmente nas respostas, né? Nós já estamos entrando na 3ª semana da pré-temporada,
por tudo aquilo que a gente viu e está vendo dos jogadores que vieram. Mas aí nós temos ainda 2 jogos treinos esse ano, para nos dar uma ideia mais clara, né? A partir dali você consegue entender melhor a montagem, se a gente tem mais coisas para fazer, se tem uma carência de trabalho, inclusive. Que eu acho Dá tempo de você fazer alguma alteração. Exatamente, né? Inclusive na proposta do trabalho da comissão técnica também. Então é interessante a gente ter esse entendimento e trabalhar muito para a gente ter um time que possa iludir a torcida, como a gente sempre fala, né? Quando a gente ilude, o torcedor vem, né? A gente que se apaixonou por aquela seleção de 82, eu que vi muito. Você não vê a hora do time jogar, então acho que a gente tem que buscar isso. Além, lógico que é um campeonato de acesso, ganhar jogos não é tão simples, mas a gente espera poder ganhar os jogos e jogar bem a apresentação, que te dê bastante segurança e passe para o torcedor essa confiança. Nos bastidores nós estávamos conversando sobre essa A3, cada ano tem a sua característica. Essa A3 do ano de 2022, ela vai ser mais complicada, você observando os adversários, existe alguma vou dizer espaço, mas uma chance maior do Bandeirantes se classificar pelo menos para a segunda fase? A divisão de acesso, mesmo que você pegue equipes que estão montando, fala, a gente não tem interesse em subir, não tem jogo fácil, né? Todo mundo quer brigar por alguma coisa, né? Porque se você está no time de menor investimento, você vai jogar contra um time de maior investimento, é a oportunidade do clube, de alguns jogadores, de treinadores, e todo mundo se mostrar num jogo grande, né? Então, o formato do jogo muda quando você vai pegar um time de menor investimento. Você, com certeza, você tem que ter o dobro de cuidado e são detalhes pequenos que podem fazer você errar. E nos times já com a proposta diferente, então, maior, né, você já vai, todo mundo vai muito mais focado. Então, é saber trabalhar bastante isso. Vai ser muito difícil, pelas equipes que estão se montando aí, nível técnico muito parecido, então vai ser muito da intensidade do trabalho, da identificação dos jogadores com o trabalho, né, que a gente tem, com a nossa proposta. E a gente espera isso, né? Estamos trabalhando bastante, uma comissão muito bem preparada para isso, minimizar o nosso número, na parte física, qualquer tipo de problema. Então a gente tem trabalhado muito forte para a gente não ter ninguém no DM, né? Que é o mais preocupante, e pela logística da competição também. Mas estamos tranquilos, nós temos aí uma estrutura muito boa e temos usufruído disso, e os atletas vão estar bem cuidados e com a cabeça sabendo o que tem que fazer, né, Wesley? Porque a divisão, esse ano ela vem diferente, um formato diferente, classificam 8, depois 2 quadrangulares de quatro times, então vai ser uma briga grande para você estar lá entre os 8. Mas essa mudança no regulamento, você olhando, ficou melhor ou pior? Você preferia a de 2021, por exemplo? Não, eu acho que esse formato é melhor. É mais justo? É mais justo, e outra coisa, para as equipes não é mais confortável, é desafiador, porque você sai de uma classificação e joga contra todo mundo, depois vai para uma fase de grupos que ela é praticamente um mata-mata, cada rodada, né, jogo a jogo. Se você coloca qualquer equipe do outro lado, classifica com você, os 6 pontos que você tem em casa e fora com essas equipes já é um mata-mata, porque ou é você ou é ele. Então é legal, é um formato legal, e também uma maneira dos clubes poderem ter um tempo melhor depois para as equipes poderem trabalhar mais tempo e também ter um retorno maior, né? Agora, você olhando para os jogos que você vai ter no início, o torcedor está ansioso, né? Porque foram 2 anos praticamente sem poder acompanhar. Você sabe bem que o torcedor aqui, ele comparece, mas ele cobra. O que o torcedor pode esperar desse time? Eu sei, eu já fui torcedor também. Você já foi torcedor, já foi jogador, agora treinador. Então, o Bandeirante 88, 82, eu joguei muito na base e eu ficava muito na arquibancada, dentro e fora, né? E a torcida do Bandeirante é exigente, que cobra, mas eu tenho conversado com muita gente na cidade. Eles conhecem, né? O torcedor conhece os jogadores que estão vindo, a expectativa que eles têm. E assim, vai ter uma equipe bastante competitiva em campo. Nós não podemos pensar pouco na competição, né? Tem trabalhado muito isso, é uma questão de mentalidade. Nós temos que pensar muito alto para estar aqui no Bandeirante. Então, por isso a escolha, né, de estar com esse elenco aqui. Agora, sabemos que nós que cantamos o hino nacional, né? O juiz apita para começar, tem aquele componente diferente que chama adrenalina, ela vai para campo, então a gente está tentando trabalhar muito esse perfil da equipe
e chegar na hora de jogar com a intensidade que for necessária, porque a gente, com o elenco que a gente montou, a gente vai conseguir rodar bastante sem perder muito, não tem uma distância muito grande de um jogador para o outro. Então, isso que é legal, e a montagem do elenco foi voltada para isso também. E o primeiro jogo já em casa e com um adversário difícil, que é o Votuporanguense. Votuporanguense, tradicional adversário, tradicional na Série A3, né? É um time que bateu perto de subir esse ano ainda, né? Perdeu em casa a classificação, é um time difícil, já sei a montagem deles, já estão fazendo a apresentação hoje. Então, assim, não vai ter fácil, né? Mesmo que você jogue em casa ou fora, a Série A3, ela já não tem muito isso, né? Não acontece com pressão de torcida ou sem pressão de torcida. Tem que estar muito preparado, então nós vamos estar muito preparados, precisamos sim do apoio da torcida, a cobrança vai ter, a gente vive disso, é normal. E eu espero o apoio dos 90 minutos e que a gente consiga ter um a mais em campo, né? O torcedor é parte importante e é o maior patrimônio que o clube tem. Agora, para a gente poder encerrar, é uma pergunta para o treinador. Com tantas opções como ex-jogador, e a gente sabe que é tão cobrada a profissão de treinador, a gente vê o Campeonato Brasileiro, os times todos trocando de treinadores, 3, 4, 5 pessoas assumindo o mesmo time numa mesma temporada. O que te levou para ser treinador, uma responsabilidade tão grande e num país que a gente não tem uma sequência de trabalho? Você pega, por exemplo, os times que brigam pelo título, o próprio Atlético, o Palmeiras, o Flamengo, não consegue às vezes ficar 2 temporadas com o mesmo treinador. É desafiador ser treinador no Brasil, né? Nós temos uma cultura... Perdeu, tá fora. Perdeu, tá fora. A responsabilidade sempre é do treinador, né? Mas eu fui me preparar bastante, tenho todo uma experiência de ex-atleta. A gente sabe que não é culpa do treinador, né? Mas hoje, com tudo isso que tem, né, Wesley, você uma formação mais holística do treinador hoje, nós que temos aí que hoje tem que ter uma licença, buscamos um espaço maior na parte acadêmica, eu estou muito tranquilo e preparado para isso. É um desafio, algo que durante a carreira eu sempre prestei muita atenção, sempre aprendi muito desses caras, porque é um peso grande, porque eu como atleta, né, eu acabava o jogo, se ganhasse, se perdesse, e no outro dia eu estava treinando e estava tudo bem. E o treinador não para o trabalho, né? Você acabou um jogo, você já vê uma súmula aqui, quem vem, se você perdeu alguém, o próximo adversário se perdeu alguém, como que joga, as trocas. E é legal esse quebra-cabeça, eu gosto, é um joguinho de xadrez, eu tenho uma motivação muito grande. Tive convites para ficar no São Caetano em outra área, tive convites agora, inclusive de uma equipe de Série B do Brasileiro para ser um auxiliar em tempo integral. Permanente, né? Permanente, mas o desafio está na beira do campo e o desafio de estar no Bandeirante é muito grande. Talvez, para mim, é o meu maior desafio hoje, não como clube, né? Eu já tive em clubes maiores, tive uma experiência internacional na Arábia Saudita, mas o clube que é a minha história, que eu tenho muita honra de estar aqui, muito feliz de estar aqui e vai ser legal. E eu acho que isso é interessante para o torcedor saber, porque às vezes a gente não valoriza as pessoas que fazem parte da história da cidade. E você lá atrás levava o nome de Birigui, porque quando você falava em Bandeirantes Esporte Clube, você lembrava de alguns nomes, claro, mas o Paulinho McLaren sempre era lembrado. E aí agora você volta para poder auxiliar e ajudar nesse momento tão grande, né? Onde você poderia estar no São Caetano, que é um time de vitrine, você poderia estar em outras opções, mas vem aqui nos ajudar nesse momento tão importante. Eu acho que isso é muito legal também. Eu acho que a gente tem que ser muito grato. Eu sou muito grato. De todos os treinadores que eu tive, Eliseu Lessa, meu primeiro treinador, o Ataíde, que depois era o massagista do time principal, né? Joguei com o Jansen, joguei com o próprio Selmo, que é meu auxiliar técnico, que me ajudou muito, porque acabava os treinos, ele ficava lá numa sinalizaçãozinha, então gostava muito. E a história do Bandeirante, ela nunca saiu de dentro de mim. Eu sei o nome dos primeiros caras aqui, desde de Jansen, de Bauer, de Pantera, de Nescau, de Sobral, Daércio, Degas, Aluche, ficaria aqui a tarde inteira falando o nome de todo mundo. Então eu carreguei muito essa história comigo, né? Porque esses caras foram muito inspiradores. E eu tive a experiência de aprender todas as coisas que o futebol me dava, e que eram muito importantes. E, entre boas e ruins, você aprende todas. Mas eu carreguei muita história comigo do Bandeirante e foi algo assim, muito importante. E ficou marcado. Eu sempre que pude, sempre que nas oportunidades, né, jogando fora, sempre deixei bem claro a minha origem e o Bandeirante sabe da importância que teve para mim, como a importância que a gente também de levar o nome do Bandeirante.
e tomara que daqui uns 10, 15, 20 anos algum repórter esteja entrevistando algum ex-jogador e que conte essa história de 2022, 2023, que seja parecido com aquela década de 80 que a gente viveu. Amém. É que a gente espera poder levar o Bandeirantes num outro nível, não só em campo, a gente buscar o acesso, é natural, seja esse ano ou o próximo ano. Eu acho que ter permanecido já foi uma grande vitória, é dificílima a divisão, os investimentos para você partir para uma divisão de cima são grandes, para permanecer são maiores ainda, mas a gente tem que estruturar o clube, então eu venho para esse desafio, estou muito feliz aqui. E quem sabe, né, a gente pode só estar falando, né, Wesley, no próximo ano, no final da temporada, falando sobre as grandes coisas que vão acontecer aqui, um momento especial, e eu tenho certeza que o Bandeirantes já mudou, e o Bandeirantes vai mudar mais ainda. Tomara. E tem treino, né? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Quem está gravando aqui agora no período da tarde, mas daqui a pouco tem treino e vai isso até dia 23? Até dia 23. A gente já treinou pela manhã, treinamos à tarde, a pré-temporada ela serve justamente para isso, para você intensificar os trabalhos. A gente tem um jogo treino aqui dia 17 com o Sub-20 do Novo Horizontino, é um treino muito mais para você, um volume de treino, né? Nem para a ideia de jogo, a construção da ideia ainda vai de médio a longo prazo. Talvez lá contra o Mirassol, que é o time principal deles, a gente já tem um formato diferente, mas está tudo dentro daquilo que a gente pensou, planejou. E a gente volta depois do dia 27, porque o trabalho vai ser bem... A gente tem que fazer a teia ficar bem fechada, né? E queria te agradecer, cara, de poder estar aqui com você, a gente falando um pouco aqui sobre a expectativa que a gente tem e poder voltar aqui e falar de mais coisas boas. Legal. Boa sorte então, Paulinho, boa sorte ao clube, aos jogadores, para essa estreia que acontece em janeiro. Obrigado, espero vocês lá. Com certeza. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta.